Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar aí sobre Atos 15, o concílio em Jerusalém e a segunda viagem aí do apóstolo Paulo. Então, se você já gostou desse tema, estava procurando algo parecido e chegou aqui, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu like, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, eu vou fazer um resumo geral aqui do capítulo e vou tirar uma reflexão, como se fosse um devocional aqui. Nós lemos, né? Não vou ler o capítulo junto, mas eu vou fazer o resumo e falar um pouquinho, tá bom? Eu espero que esse vídeo abençoe e edifique a sua vida. Então, vamos lá. Como nós estamos aí no mês passado, né, fizemos o desafio de Atos, agora eu tô fazendo os vídeos. Atos, o que acontece? Acontece aí uma reunião, né, um concílio em Jerusalém, né, eu pus essa foto aí que eu achei no Google sobre o concílio. Então, eram os judeus ali que conversavam, que falavam, né, discutiam aí sobre coisas em relações aos gentios, as pessoas ali que não eram judeus, mas estavam aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador, né? E a questão ali que estava sendo discutida no momento era, né, com Paulo e tudo mais, era se os gentios tinham que se circuncidar ou não. Se era necessário ali os gentios cumprir a lei de Moisés, porque isso foi uma lei que, né, Deus ordenou, deu para Moisés ordenar ao povo que tinha que circuncidar. Então a questão deles, e aí, agora as pessoas estão conhecendo Jesus, estão aceitando Jesus, estão recebendo o Espírito Santo, o que a gente faz? A gente obriga eles a circuncidar ou não? Então, nesse concílio, nessa reunião, eles estavam discutindo essa questão, né? E Pedro, ele fala assim que Deus, né? Ele comenta ali o quê? Que Deus aceitou eles. Por quê? Porque eles também receberam o Espírito Santo. Então Deus não estava fazendo ali acepção, ó, eles não são circuncisos, eles não receberam o Espírito Santo. Eles não eram circuncisos e receberam o Espírito Santo. Então o Pedro ali, né, o apóstolo Pedro estava falando, ó, Deus já aceitou eles, porque se não fosse, né, se não fosse para aceitar, provavelmente eles não teriam recebido o quê? O Espírito Santo. Então, né, isso aí tá lá no versículo 11 do capítulo 15. Deixa eu pôr aqui o próximo slide, que tem um capítulo do capítulo 15, tá? Estamos no capítulo 15 de Atos. E no versículo 11, ele fala isso, né? E fala também o quê? Que nós somos salvos pela graça, né? Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, e não se você está circunciso ou não, né? Essa questão da circuncisão é um tema para um outro vídeo que a gente pode estar trazendo aqui nos próximos dias sobre a circuncisão, por que Deus ordenou isso ao seu povo, tem a questão de higiene, tem uma questão da limpeza e tudo mais, mas enfim, vamos deixar aí para o próximo tema, tá bom? Então eles estavam falando assim, ó, gente, como que, né, nós vamos obrigar eles se nós somos salvos pela graça, mas isso é uma lei de Moisés. Então eles ficam ali naquela dúvida, naquela questão, porque eles estavam entrando ali na época da graça, né? Jesus morreu, ressuscitou, ficou um tempo ali com eles, foi ao céu, ele cumpriu a lei, né? E aí a gente entrou na época da graça. Então eles estavam meio que tentando aí chegar num algum acordo. O que a gente faz com esses gentios aí, né? O que vai estar acontecendo? E aí Tiago, muito sábio, né? Alguém muito, né, assim, usado por Deus, pelo Espírito Santo, eu acredito, falou assim para, né, o concílio ali, né, os judeus não colocaram um peso, não colocar um jugo nos gentios, né, ele falou assim, a gente não pode colocar esse jugo, nós somos salvos pela graça, nós estamos entendendo isso, e nós não temos o direito de colocar esse jugo sobre os gentios, e dar uma orientação, né, ele faz uma orientação que está no versículo 20, que eu vou ler aqui para vocês. Atos 15:5 diz assim, ó: ao contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulada e do sangue. Então, eles, né, a orientação foi assim, ó, vocês não precisam circuncidar, mas a orientação é o quê? Não é para vocês comerem
comida contaminada, consagrada para ídolos, parar com a imoralidade sexual, né? E parar com carne, não comer carne estranguladas e de sangue, né? Isso é uma polêmica também, que tem gente que fala que nos dias de hoje isso é pra gente seguir, né? Pra não comer aí carnes estranguladas, carnes com muito sangue. Enfim, essa é uma questão polêmica aí, teóloga, que cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que pode, tem gente que não fala que não pode. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas foi a orientação que ele deu, que Lucas deu aí para os gentios. E aí o que eles fazem? Eles escrevem uma carta, né? Eles escrevem uma carta, fazem uma carta falando isso, que eles não tinham que, né, parar com a imoralidade sexual, não comer comida consagrada a ídolos, nem com sangue, nem estrangulados, carne estrangulada. Fazem essa carta e Paulo, Barnabé e alguns pegam essa carta e levam para a igreja, levam aí para os cristãos gentil, para as pessoas que estavam conhecendo Jesus e não seguiam, né, ali o judaísmo, né, a questão ali das tradições e das leis de Moisés e tudo mais, e levam para eles. Então, isso é algo muito interessante, né? Eles chegam ali num acordo e enviam essa carta, né? Levam, na verdade, essa carta até os gentios, e eu acho algo que a gente pode tirar de lição disso aqui, uma reflexão que a gente pode fazer, para nós não pegarmos muito pesado com os novos convertidos, né, com os cristãos, porque a pessoa se converte hoje, a gente, não sei se você já fez isso ou já pensou, mas muitas vezes nós queremos exigir daquela pessoa que conheceu Jesus ontem, comportamento de pessoas que estão com Jesus aí há muito tempo, né? Quando a pessoa conhece Jesus ali, no comecinho ele tá no leitinho, ele tá meio que entrando num novo universo, provavelmente ele fazia tudo ao contrário do que Jesus falava para ele fazer. Então, é uma mudança é uma metanoia, uma conversão, e essa conversão, às vezes, não é assim, né? Às vezes é um processo, vai alguns dias, algumas semanas, né? Não precisa ser muitos anos, né? Mas enfim, aquele começo, quando a pessoa tá no primeiro amor, às vezes, uma pessoa conheceu Jesus, sei lá, vou dar um exemplo aqui, e fuma. Aí fala, não, você precisa parar de fumar, você precisa parar de fumar, você precisa parar de fumar. Então, às vezes a gente constrange tanto a pessoa e a pessoa para de ir na igreja, porque é um vício, ela não consegue ali desvencilhar. Né? Então a gente tem que acolher e falar assim, isso é um vício, né? Mas Jesus pode te libertar. Você quer ser liberto? Você quer ser curado? Vamos orar. Eu tô aqui, eu quero te ajudar. Então, como, né? Pedro e Tiago falou, não vamos jogar, não vamos pôr um jugo a mais. A pessoa já sabe que tá toda errada, tá com a vida toda errada. Ela conheceu alguém que liberta, que é salvador, que ama a vida dela. O que a gente vai fazer? O Espírito Santo é que faz a obra, é o Espírito Santo que convence. Então, às vezes, cristãos velhos querem pôr peso e jugo em cristãos novos. Mas olha a vida dele, se batizou, mas ainda faz isso, se batizou. Faz isso aqui, tá indo na igreja agora, não pode, né? Parece que os crentes velhos são santos e não somos, né? Nós somos pecadores e às vezes somos até pior do que os novos, né? Então, essa é a minha reflexão para você nessa primeira parte do texto. Na segunda parte, que é a partir aí do capítulo 36, acontece um desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé quer levar João na viagem. E Paulo não quer que ele leve João na viagem, não acha prudente e tudo mais, aqui tem um motivo dele. E aí acontece um desentendimento muito sério. E aí o que acontece? O que acontece? Eles se dividem. Cada um vai para um lugar. E aí começa a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo vai para um lugar e Barnabé vai para outro. Porém, eles continuam firmes, fortalecendo a igreja. Eles se dividem, mas continuam fazendo missão, um de cada lado. Tá bom? Esse foi o nosso capítulo 15, né? O concílio aí de Jerusalém e o comecinho da viagem, da segunda viagem de Paulo sem Barnabé. Gostou? Curtiu? Envie esse vídeo para alguém que precisa ser abençoado e edificado. Dúvidas, sugestões, comentem no vídeo abaixo. Aí tem o meu Facebook e o meu Instagram. Vai lá que eu tô sempre postando coisas maravilhosas. Faça parte do nosso grupo do Telegram. E por último, porém não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo no seu coração e tchau!